Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de uma dica muito legal, na verdade de uma ferramenta muito bacana que tem no estúdio, poucas pessoas conhecem. Primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês de quem trabalha com a versão paga dessa dica e depois eu vou mostrar para vocês que quem não tem a versão paga também tem uma ferramentinha que a gente pode adaptar e usar também para criar um efeito muito parecido, tá bom? Então já vou começar pedindo para você se inscrever no nosso canal. O nosso canal ele tá com nome novo, né? Agora a gente mudou o nome para Criartes com a Gica, porque assim divide o nosso ateliê de varejo, que é nosso cliente final, com o pessoal que acompanha o nosso trabalho de orientação, mentoria, venda de coletivos, de cursos, enfim. E a gente também criou um Instagram que está começando agora, a gente está com pouco conteúdo lá no Instagram, mas se vocês quiserem já começar a curtir, nós vamos começar a divulgar bastante agora as diquinhas lá pelo Instagram, que é o Criartes com a Gica, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês, se puder deixa seu like e, claro, aquilo que eu sempre falo, se tiver como, compartilhe, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que toda vez que a gente traga uma novidade aqui para o canal você seja notificado, ok? Bom, então vamos ao que interessa. Eu criei aqui, né, uma frase, então eu coloquei lá o Criar Artes com a Gica, assim vocês já vão também se familiarizando com esse nome novo, né? E aí eu vou mostrar para vocês o efeito de sombra que a gente pode fazer direto no estúdio, tá? Então vamos lá, imagina que eu quero criar uma sombra aqui para o Criartes com a Gica. Eu posso agrupar tudo isso, tá? Isso eu posso fazer com objeto, eu posso fazer com letra, eu posso trabalhar com o que eu quiser. Eu resolvi criar com letras aqui para vocês só conhecerem a ferramenta. Então eu vou colocar aqui, vou agrupar tudo, vou vir aqui nessa ferramentinha, que é a ferramentinha de efeitos de imagem. E aqui no final, ó, vocês vão ver que tem um efeito chamado sombra. Vou clicar nesse efeito e aí eu vou ter três tipos de sombra. Essa aqui é sem sombra. Sempre que eu tenho dúvida do que a ferramenta faz, se eu coloco o mouse em cima dela e deixo o mouse parado, lá o cursorzinho parado, ele vai mostrar uma breve descrição do que é cada coisa. Então também se você tiver dúvida, ai, não lembro, bota o mouse ali em cima e espera um pouquinho que ele vai aparecer. Essa aqui é a sombra dinâmica, olha lá, ó, ela já apareceu uma sombra aqui para mim, tá? E essa última opção aqui é a sombra fixa. Quando eu coloco essa sombra fixa, eu não consigo movimentar essa sombra da minha letra. Mas quando eu deixo aqui na sombra dinâmica e venho aqui, por exemplo, e coloco liberar sombra, olha o que acontece. Eu consigo tirar a sombra e mexer ela para onde eu quiser, tá vendo? Imagina que eu estou fazendo um trabalho que eu quero fazer dois recortes, um dessa parte rosa e um do cinza. Eu posso simplesmente fazer a sombra e vir aqui, ó, e cortar separado, tá? Então, eu acho que essa é a aplicação principal, assim, que eu vejo para a questão da separação da sombra. Também tem essa opção aqui, que é vamos dizer assim, na verdade você deslocar a sombra da forma que você quer. Então, é um deslocamento, aí você vai mudando ela, ó, de posição. Então, quero a sombra antes, quero a sombra depois, quero a sombra bem espaçada, ai, minha sombra tá um pouco escondida, eu quero ela um pouco mais pro lado. Então, a gente consegue mexer a sombra da forma que a gente mais gosta. E aqui embaixo a gente tem ainda as opções de cores da sombra. Olha lá que legal, eu posso ir mudando a cor que eu quero dessa sombra, ó. Então ele também dá essa opção para você ir mudando a tonalidade da sua sombra. É bem legal, né? Olha, eu posso colocar um tom mais puxando para o rosa, posso vir com um pouquinho mais de, deixar um pouquinho ele um pouquinho mais escuro, posso mexer aqui, ó, eu vou trazendo um pouco mais de cor, tá vendo que eu vou aquecendo as cores? E aí eu posso, trabalhando com a sombra bem devagarzinho aqui, ó, ela vai mudando o tom da sombra para mim, tá? Então é bem legal. Quando eu tô com a sombra fixa, eu posso girar o meu trabalho, que a sombra vai ficar ali, ele não vai se soltar. Se eu separar a sombra, o que que acontece? Quando eu girar, ó, ele vai girar somente a área principal, né, a arte principal. Então, essas são algumas opções que a gente tem dentro da ferramenta sombra para a gente criar um efeito bacana no nosso trabalho. Agora, vamos imaginar que eu quero criar o mesmo efeito, ou um efeito muito similar, mas eu não tenho estúdio pago, tá? Então, ó, vamos lá, eu vou vir aqui, eu vou colocar
Vou colocar aqui visualizar em a versão free, né? Que você percebe que já vai dar uma sumida nas ferramentas. Olha aqui, ó, como já dá uma desaparecida nas ferramentas, né? Quando eu clico lá no efeito de imagem, aquela opçãozinha de efeito de sombra já não existe mais. Mas eu quero fazer um efeito de sombra similar a esse aqui. O que que eu faço? Eu dou um Ctrl D, ó, ele vai copiar toda a minha arte, tá? E aí eu venho aqui no conta-gotas e vou colocar o mesmo tom de sombra que eu consegui lá, ó, olha que legal. Vou tirar o efeito aqui de linha e vou enviar para trás. E aí eu vou trabalhar com essa sombra exatamente como eu trabalhei ali em cima, ó, tá vendo? Posso trazer ela um pouquinho mais, um pouquinho menos, vou dando sombreamento do jeito que eu preferir, certo? Então, assim, eu estou mostrando para vocês que mesmo eu não tendo a ferramenta de sombra, eu também consigo trabalhar com a sombra. Qual é a vantagem, né, de você ter a ferramenta? Você trabalha com a sombra, você trabalha com deslocamento, você não precisa ficar criando nada separado. Então, assim, é muito mais prático quando você tem a ferramenta, mas sem a ferramenta eu tenho subterfúgios também que pode me ajudar a criar o mesmo efeito, tá bom? Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, porque quando a gente colocar uma novidade por aqui, vocês vão ser notificados. Se puder, deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar o nosso vídeo. Ah, e aproveitando, corre lá para o Instagram e siga lá a nossa página, o Criartes com a Gica, que todo mundo que está seguindo, nós estamos seguindo de volta, tá bom? Fiquem com Deus, muita fé, muito foco, muita resiliência e logo mais a gente se vê aqui no canal. Beijo!